São Chico Podcast. Se você é apaixonado por São Francisco do Sul e quer ficar por dentro das boas notícias da cidade, então você precisa ouvir o São Chico Podcast. São Chico Podcast é uma produção do Estúdio Inca. Se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga no Spotify. Aguarde mais alguns instantes. Dentro de poucos minutos iniciaremos as nossas transmissões. São Chico Podcast, o primeiro podcast de São Francisco do Sul. Olá, sejam muito bem-vindos ao São Chico Podcast. Hoje a gente está com uma convidada bem especial, que é a Silvana Brito. Bem-vinda! Tudo bem, Sil? Tudo bem? Tudo jóia. A Silvana é parapsicóloga e terapeuta e ela veio bater um papo hoje com a gente a respeito disso. Então eu vou pedir para você começar se apresentando e falando em quais áreas você atua. Você é parapsicóloga e quais outras terapias você trabalha. Então tá, vamos lá. Meu nome é Silvana Silva Brito, né? Sim. Eu tenho Silva no meio. Ah, sim. E eu sou natural daqui de São Francisco. Sou filha da Lucy Godoy Silva, do Antônio Silva. Meus pais amados Também são daqui. são daqui. Uhum. Eu tenho uma grande família de sangue aqui, a família Silva. Que legal. E também tenho uma grande família de alma, né? Uhum. Como você já conhece um pouquinho mais de mim nesse sentido, tenho uma Sim. grande família. E eu sou muito grata a essa minha família de sangue, a essa grande família que se formou na minha Sim. vida, assim. E eu sou muito feliz também de trabalhar, bom. de conhecer esse estudo que eu tive, essa minha profissão, né? Que Sim. me abriu portas para minha vida que foi E que incríveis. ajuda muita gente, né, Sil? Me ajuda e ajuda automaticamente as outras pessoas. É uma troca, né? É uma troca maravilhosa. Coisa maravilhosa. Então você é parapsicóloga. Sim, né? para psicóloga clínica, Aham. né? A minha linha é mais neutra, assim, como tem várias linhas, né, para psicologia. Sim, de estudo. Tem Aham. a linha espírita, tem a linha católica Sim. e tem a linha mais científica, que é a neutra, né? Que é essa que eu peguei para minha vida, assim. A neutra, ela não tem nenhuma condução espiritual, assim, religiosa. Não tem nada. Aham. Não, é mais. É mais científica mesmo. É mais científica, a gente trabalha mais com a física quântica, com a Ah. mecânica quântica, né? Aham. Então, o estudo em si é algo bem é relativo, assim. Tu aprende várias coisas, Sim. arruma várias questões na tua vida que te favorece de algum jeito no autoconhecimento, né? Sim. Quando a gente começa a se conhecer, a gente começa automaticamente a conhecer os outros. Certo. Então é muito, muito maravilhoso esse caminho. Uhum. E com quais outras terapias que você trabalha? Então, eu faço reiki, né? Uhum. Trabalho com reiki. Eu trabalho com a numerologia, que eu Olha, que aplico a bacana. numerologia nos meus atendimentos Sim. psicoterapêuticos, né? Inclusive, ela já fez comigo e é maravilhoso. Que bom que tu gostou. Eu gostei muito, Gratidão. nossa. Me abriu muita coisa de entendimento. E é assim, eu fiz outros cursos, né? Como a radiestesia, Sim. seminário de casos clínicos. Eu tenho outros diplomas que eu quase não usei, porque Que você não atua. hein? como eu não atuo, a gente não vai colocando em prática e não vai Sim, tendo mas é bom ter esse facilidade. conhecimento porque você pode aplicar ele também dentro da terapia com a parapsicologia. Exatamente. Também. Alguma coisa a gente sempre faz, Sim, sabe? sim. Eu uso a radiestesia, né, Uhum. para alinhamento de chakras. Eu uso o pêndulo para algumas respostas que eu preciso. Sim. Então nada é inválido total. Eu vi que você também tem aquele aurímetro, né? Tenho. Isso. Eu faço as medições. As medições, Eu aham. acho bem importante, assim, nos lugares que por exemplo, quando eu vou fazer alguma atividade em alguma sala, Aham.
eu sempre meço o campo para ver se está limpo, se está tudo certo. Sim, né? as energias do ambiente. As energias do ambiente, porque Entendi. a gente está lidando com pessoas, né? Uhum. E as pessoas, elas, de certa forma, elas estão muito machucadas, muito sensíveis hoje em dia. Sim, então a gente tem que verdade. cuidar, né? Com as energias, que eles também já vêm com uma energia baixa, daí chegar, é bom o campo estar Você limpo sentir, e né? sentir a energia, né? É bem, própria, é bem isso. interessante porque assim, com essa evolução toda da tecnologia, né, e do mundo em si, as pessoas elas vão ficando menos naturais, né, e acabam assim sempre precisando de um auxílio terapêutico. Sim. E eu vejo que cada vez mais esse mundo assim das terapias está sendo mais procurado, né? Tanto das terapias alternativas como da homeopatia, as pessoas já estão entendendo assim essa questão de procurar assim uma segunda opinião, né? Não só a opinião médica tradicional, mas também a terapia alternativa, os remédios homeopáticos, né? E entender por que elas estão doentes, né? Eu sempre falo, né, nessa rede de apoio que a gente se apresenta como rede de apoio, porque a gente precisa um do outro, né? Sim. A gente precisa, às vezes, um auxilia o outro. E o ser humano, como tem muitas pessoas doentes hoje em dia, Sim. principalmente na questão emocional, né? Sim. E espiritual também. Sim. Então, essa rede de apoio, um trabalha de um jeito, outro trabalha do outro, mas tudo complementa para o bem-estar do ser humano, né? Então, é muito importante. Assim, agora falando sobre a parapsicologia em si, né? Sim. Quais são, assim, as pessoas que você atende, os casos que você atende, assim, quando que uma pessoa, ela precisa de um atendimento com uma parapsicóloga? Olha, a parapsicologia em si, ela atende várias questões, né? Sim. Desde os fenômenos sobrenaturais, as coisas que se apresentam que as pessoas não entendem. Então, tem muitas pessoas que chegam assustadas lá no meu espaço e não sabem o que está acontecendo na vida. E eu também não sei. A gente estuda juntos, né? A gente vai desvendando os mistérios e vai auxiliando a pessoa da melhor e mais elevada maneira, assim, para achar um caminho, né, dentro de si, para ver o que precisa ser feito. Tá. E as pessoas que procuram a parapsicologia, elas procuram sempre por alguma situação assim diferente nas suas vidas, ou a parapsicologia também pode ser assim um caminho de autoconhecimento sem propriamente ter algum fenômeno sobrenatural ou alguma coisa assim? Nesse caso, eu atendo até mais pessoas que nos procuram para auto se conhecer mesmo, do que a parapsicologia em si. Então, a gente é psicoterapeuta. Ah, olha aí. O nome é esse, sabe? E nesse caminhar da parapsicologia, quando eu tive uma aula chamada Vivências em Parapsicologia, até com o nosso professor Reginaldo, sou muito grata a essa aula, a essa pessoa maravilhosa que eu conheci. Ele me apresentou o lado mais xamânico dessa escola, né? Sim. De autoconhecimento. E eu adorei conhecer, e eu pendi mais para esse lado. Sim. Até abrir um espaço voltado para o xamanismo, voltado para essas questões. Então, como eu sempre gostei das coisas mais neutras, né? Sem vínculo nenhum com religião. Sim. Isso é importante. Então, assim, eu preferi essa linha e eu dei muita vazão para outras aberturas relacionadas com o xamanismo mesmo. Então você meio que juntou esse estudo da psicoterapia com o xamanismo, que estuda assim a forma que o ser humano convive através da natureza. Exatamente. Né? Então não tem assim um cunho religioso, e sim como o ser humano ele pode melhorar a sua vida estando em contato com a natureza, com os elementos, prestando atenção, né, na natureza, nos animais, em cada ser,
né? Tudo é uma escola pra gente. Sim. Né? Desde um animal, né? Eu acho que, na minha crença, os animais veio antes da gente, então a gente tem que ter um respeito muito grande por eles e claro. aprender muito com eles. É verdade. Sabe? Então eu aprendo o tempo todo com os animais, com as plantas. E esses dias eu ainda estava falando com uma consulente, né? A gente chama consulente. Observa mais os teus animais. Ela tá cheia de animal, mas ela não observa, porque a depressão é tão grande que ela não consegue olhar para eles com carinho, porque ela não tá conseguindo nem olhar para ela. Então eu falei para ela, faz um esforço e olha melhor para os teus animais. Olha como eles acordam, né? A primeira coisa que eles fazem é se alongar, se espreguiçar, né? É verdade. Então vai acompanhando isso e vai levando para sua vida. Eles estão nos ensinando o tempo todo e a gente acaba não prestando atenção nessa escola que a gente acaba não tendo assim esse tempo de olhar, né, pro que é natural. Sim. E devido à correria do dia a dia, que é o que nos adoece, né? Exatamente. Então eu vejo assim, os casos de depressão, né, de ansiedade, eles aumentaram muito ao longo dos anos. Muito. A gente né? atende muito isso, né? Porque a ansiedade e a depressão, por exemplo, é tudo fruto do nosso passado, né? Sim. E do nosso futuro. A cabeça tá lá no passado, tá lá no futuro. A gente acaba deixando de viver o presente, né? Como ele se apresenta. Então a gente tem uma oportunidade muito grande de estar presente. Eu tô a cada dia trazendo mais isso para os meus atendimentos, sabe? Estar no momento presente. Eu, por exemplo, eu estou aqui agora e eu estou aproveitando esse momento. Sim. Onde quer que a gente esteja, se a gente conseguir viver o momento presente, a gente vai estar vivendo em prazer. É verdade. Porque tem que aproveitar todos os momentos da vida, Sim. né? Tirando uma lição de tudo, né? Exatamente. É isso. E assim, os casos que aparecem assim para você, né, nessa questão, você trata com essa psicoterapia, né? E você agrega também todos esses conhecimentos. Você tem assim o retorno dessas pessoas assim para ti, da melhoria delas, elas trazem para você assim, devido a essas práticas que você aconselha, como que é isso? Isso me engrandece a cada dia, né? Porque eu acho que qualquer psicoterapeuta, qualquer profissional que trabalha com mente humana, sim, né? De uma certa forma, é isso que nos move, né? O reconhecimento das pessoas, a gratidão das pessoas. Hoje mesmo eu estava auxiliando uma conhecida minha que está precisando de ajuda e nisso meu telefone não parava de mensagem. Chegou uma hora que eu parei e fui lá ver. Então assim, pessoas reconhecendo o meu trabalho, olha aí, sabe? Que bacana. Me elogiando, me agradecendo. E eu sempre falo, né, que esses trabalhos se dão pela permissão de cada um. Sim, a pessoa primeiro tem que querer. E confiar, Sim. Né? Então, é muito íntimo também. Uma pessoa que abre a vida dela pra gente, é uma coisa muito íntima, muito... você deve saber, assim, as coisas mais profundas, assim, Sim. das pessoas, e né? é aquilo, diante de uma alma humana, a gente é apenas outra alma humana, né? Então, a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa, né? Sim. Acho que é o mais importante para conseguir tratar alguém, né? Exatamente. Ter essa empatia. E muitos dos casos que vêm nos procurar é algo já que a gente já curou de certa forma. Sim. E tem pessoas que vêm nos procurar que tem casos que a gente não consegue entender, né? Porque até a gente não sentiu na pele aquilo ainda. Sim. Então eu geralmente encaminho para outros profissionais que eu sei, que eu conheço. Lá no meu espaço, que é a Oca do Índio, também tem muitos profissionais que são maravilhosos. Então eu sei o conhecimento forte de cada um. Sim. Sabe? Aí você consegue direcionar as pessoas também. Exatamente. Cada caso
É um caso. É um né? caso. E deixa eu te perguntar, como você se interessou por estudar parapsicologia, né? É a psicoterapia. Pode toda hora É falar. que a parapsicologia é no geral, né? Sim. A gente acha outros caminhos para trabalhar, né? Aham. Que eu vejo que a parapsicologia, ela abre vários caminhos mesmo, né? Sim. Então, a gente fala psicoterapia porque daí tu pode falar É de que eu tô com a qualquer coisa. parapsicologia na cabeça, assim, bem gravada, e a outra palavra foge. Não. E aí, como é que você se interessou, assim, como você chegou nesse lugar, assim, de estudar Então, a parapsicologia? é um caso bem interessante de falar. Eu amo falar disso. É, que bom. Então conta pra gente. Eu fiquei muitos anos com problemas de coluna. Sim. E a minha família herdaram isso. É uma coisa que dos já vem da tua assim, linhagem. Sabe? A minha linhagem ancestral tiveram muito problema com isso. Sim. E muitos ainda têm e não despertaram, né? Eu, Uhum. graças a Deus, eu tive esse despertar. E não foi nada anormal, foi num ortopedista. Eu cheguei no ortopedista com um problema, já tinha operado minha coluna. Sim. E eu ainda estava passando por vários processos e chegou um tempo assim que eu não estava aguentando mais, sabe? Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Não dá para aguentar isso. Então, eu fui no médico, né, que é um ortopedista, fui num plantão até, porque eu estava bem malzona mesmo. Foi uma emergência, então. E daí uma amiga minha até me levou, era um sábado, fui no plantão e chegou lá, o médico que me atendeu, ele falou assim, minha filha, por que ao invés de tu tratar tua coluna, tu não trata tua cabeça? Nossa. Eu falei, tá me chamando de louca. Aí ele explicou, assim, sabe, tudo pra mim, como é que funcionava as doenças psicossomáticas e... Olha, que Sim, interessante. foi muito interessante. Eu sou muito grata a ele até É algo hoje, que não sabe? é comum, né? Não Você é encontra no comum. consultório médico Não é tradicional. comum. E ele me auxiliou, eu falei assim, o que o senhor acha que eu devo fazer um psiquiatra? Ele disse, minha filha, o que você sentir Sim. que vai ser bom, mas eu tenho um psicoterapeuta que me atendeu, que ele é parapsicólogo. Olha. E me fez muito bem. Então, isso na minha vida eu uno o útil ao agradável. Eu uno a ciência com a ciência da mente também, que é uma ciência, né? Sim, muito profunda. E daí, entre outras coisas que ele me falou, assim, eu peguei muito isso como uma ordem para mim, sabe? Sim. E eu conheci uma pessoa, né, que eu já até tinha levado algumas amigas numa parapsicóloga lá em Balneário, é Vera o nome dela. Sim. E ela, eu sempre achei que parapsicologia, essas coisas, só tratava de gente, né, com problemas de depressão, ou alguma outra patologia, né? Sim. E daí eu pensei, eu acho que não tenho problema pra isso, será que eu preciso? Sabe o que é legal, assim, ressaltar? Que você foi um médico tradicional que te recomendou esse outro caminho, esse outro tratamento. Sim. Então é algo que cada vez mais está atuando, né? Assim, não querendo te cortar, mas o próprio Reiki, né, já é reconhecido, assim, pelo SUS, né? Tem reikianos trabalhando pelo SUS, assim. Então isso é uma coisa importante de deixar aqui bem frisado, porque as terapias em si já são recomendadas por médicos tradicionais, né? E são apoios, né? Isso. Eu acho, é isso que é interessante de tudo. Muito interessante. A gente não pode ter só uma visão, é bom ampliar várias visões pra gente de alguma forma ajudar assim, a pessoa ela pode associar também o tratamento médico, né? Porque assim, só porque você vai fazer uma terapia não quer dizer que você tem que abandonar o seu tratamento médico, né? Ao contrário, alguma. É algo que vai somar forças para que você tenha uma melhora mais rápida, mais eficaz, que você conheça assim qual que é a causa
da doença que você está vivendo, que você está sofrendo naquele momento. Então isso é uma coisa bem importante de frisar, porque aí as pessoas conseguem também abrir a mente e entender que são 2 caminhos que podem andar juntos, né? Isso. E assim, ó, tem muita coisa a se trabalhar Sim. Né? Tem como o Reiki, por exemplo. O Reiki é solicitado o tempo todo, até pelos médicos mesmo. Às vezes a gente vai em hospitais, né? Vai em lares que precisam, pessoas estão precisando. Então eu vejo isso como uma missão de vida para mim. Sim. Sabe? E eu acho que muitos também sabem que nós estamos aqui numa missão de nos ajudar e ajudar o próximo. É verdade. Né? Não tem como ajudar o próximo se a gente não se ajuda. Não se ajuda, também. É verdade. Aprender a se cuidar. Se cuidar. E aí, voltando para tua história de como você chegou na parapsicologia. Claro. Eu desvio muito fácil. Não, tudo bem, a gente vai se encontrando, não tem problema. Então, daí eu fui na Vera, né? 2 amigas minhas me levaram e eu sou muito grata a elas também. Sim. Que ela me mostrou um caminho muito massa, assim, sabe? Eu entrei para dentro de mim e pude ver que muitas questões realmente era na tua mente. Emocional. E cada vez que acontecia algo comigo, aquela dor voltava. Era sempre na mesma... naquela frequência. Sim. Sempre naquela frequência. Se eu tinha passava por uma situação de incômodo, que me desgastava emocionalmente, ia para aquilo. A dor vinha os problemas, e tanto que eu operei uma parte de mim e foi para outros lugares. Sim. Então era muito psicossomático. E quando eu consegui entender e ir na raiz do meu problema, eu consegui sanar isso, sabe? Olha, hoje em dia você não tem mais dor. Não tenho mais. De vez em quando volta, Sim. eu vou investigar novamente. Já voltou outras vezes, não vou dizer que não voltou. Sim. Mas a gente consegue investigar com mais facilidade. Sim. Daí, né? Claro, a gente vai ao médico, toma os remédios que ele dá, né? Alguns remédios. E também vai ver o que está acontecendo. E geralmente é relacionado, porque às vezes muita coisa da gente é inconsciente. Sim. E por isso que essas terapias todas trabalham o nosso inconsciente. Isso. E muita coisa a gente não sabe mesmo. Tem coisas assim. A gente não tem resposta para tudo, né? Mas a gente pode procurar, né? Eu sempre digo que a gente não se conhece, né? O máximo que a gente se conhece é 5%. Então tem um movimento muito grande para a gente buscar e fazer para encontrar. A gente sempre pode respostas. aprender, né, coisas novas a respeito da gente, de como fazer isso também de uma forma, de uma forma que você encontre essas respostas e que você fique satisfeito com elas, né? E não só, e que assim são respostas que abrem outras perguntas, né? E assim vai. Tem outras respostas, isso. Né? E tem outros movimentos, outras redes também que eu indico, né? Sim. Uma das redes que eu indico é a Nova Medicina Germânica. Eu super indico esse tratamento, né? Eu tenho uma amiga, a Mariana Stivanello até. Sim, a Maria é maravilhosa. Nossa, eu mando tanta gente assim pra ela, porque ela tem um dom muito especial. Ela assim, desvenda ela é uma mesmo. baita de uma profissional. É verdade. Então assim, ó, não é só a gente. É toda uma rede, tantas pessoas que estão desenvolvendo esses trabalhos, né? Isso. E a Mari, foi bom você falar dela, porque a Mari, ela é psiquiatra, né? Formada. Então ela é uma médica psiquiatra que se tornou terapeuta, né, devido a esses estudos, assim. Então ela trata muitas pessoas, sendo uma médica tradicional formada, hoje em dia formada na nova medicina germânica e em outras terapias. Ela se desenvolve a cada dia, né? Ela sempre está buscando e ela é uma referência pra gente, assim, sabe? Verdade. Só de acompanhar ela pelo Instagram dá pra gente resolver muita coisa. É uma admiração muito grande que eu sinto. A gente tem muita sorte, né? Tem o Fábio, né? Que é o companheiro dela que trabalha com a constelação familiar. Isso, com Reiki. A gente acabou de fazer uma mentoria com ele, assim, que ele transformou muitas vidas, sabe?
a minha, por exemplo, nossa. Sim. E eu fiquei pensando, até estava conversando com uma amiga, isso que eu não me entreguei por inteira, assim, porque eu tinha muita coisa para resolver. Sim. E não me entreguei, mas muita coisa se resolveu, sabe? Sim. Então, assim, parece que o universo, ele trabalha, assim, sempre mostrando algo mais e todo mundo junto. Exatamente. Forma essa cadeia, né, de... Você aprende a procurar, aí quando você já tá um pouquinho ali experiente nisso, você consegue perceber as respostas chegando até você através dos acontecimentos da sua vida. Sim, né? E como eu estava falando, essa cadeia de profissionais que estão aptos a trabalhar mesmo com as pessoas, né? Verdade. Trazer a cura, né? Através dos seus conhecimentos. Isso é bem importante. Agora vamos voltar para a psicologia. Bora lá. Aí você teve aula com a Vera, né? Não, eu fui atendida pela Vera, né? E ela trabalhou comigo algumas questões, que na época eu era cabeleireira. Ela disse que para eu ver o que eu queria fazer mais além disso. Sim. Eu falei que eu não sabia fazer nada. Ela disse, não, todo mundo tem dons. Sim. Né? Todo mundo tem inteligência, né? Tem que saber usar essa inteligência com sabedoria. Verdade. E daí ela me fez olhar para outros campos e ela me fez escrever num caderninho algumas coisas que eu ia estudar. E uma das coisas é a parapsicologia. E eu fui influenciada por uma amiga também que me mostrou que eu tinha alguns dons, né? Eu era bem verdadeira e sou até hoje. Sim. Eu sou muito honesta nas palavras, né? Então, eu não escondo o jogo, eu falo a verdade. Sim. E daí, numa dessas verdades que eu falei para uma amiga, ela disse, nossa, tu tem muito... sei lá, tu tem que se desenvolver. Porque tu tinha o perfil para poder trabalhar com as pessoas. Vai fazer um curso de parapsicologia, vai fazer um curso de PNL, sei lá, qualquer coisa, vai. Eu falei assim, não, eu não tenho capacidade para isso. Olha! A minha parapsicóloga, Vera, falou, tu não acredita em Deus? Eu falei, você acredita? Ela disse, como assim? Tu não acredita nem em ti, como é que tu vai acreditar em Deus? Olha, então foi muito... foi uma frase maravilhosa, assim, para eu abrir a minha consciência mesmo e ver que era possível. E eu fui. Sim. E eu amei, assim, sabe? Sou muito grata a essas pessoas, né? A Vera, a Darlene, que me incentivou o máximo, que achou a escola, que foi em Joinville, eu estudei lá na Psi. A Escola de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville. Eu já ouvi falar dessa... É uma baita de uma escola, eu super indico para as pessoas, né? Sim. Nem até aquelas que não querem trabalhar com isso, mas só o autoconhecimento que elas adquirem, nossa, já vale para a vida, assim, sabe? Que bacana. E falando assim sobre os casos que você atende, né? Você atende assim todo tipo de público? Você atende adultos, adolescentes, crianças? Não, eu não atendo muito crianças e nem adolescentes. Eu até atendo assim como um caso ou outro, assim, sabe? Específico. Mas é bem difícil atender porque eu já tive alguns desconfortos com os pais, né? Sim. Eu acho assim que é muito fácil, é muito mais fácil atender os pais, né? Sim. Do que os filhos. Para ajudar os filhos do que... Por quê? Não porque eu não gosto, mas é que os pais, eles querem que a gente às vezes mudem a cabeça dos filhos para pensar como eles. E para mim é muito mais fácil os pais entenderem os filhos, a gente já teve essa idade deles, né? Sim. Do que eles entenderem a gente, porque eles nunca tiveram a nossa idade. Verdade. Então eu sou meio relapso, assim. Meio resistente a esse tipo de caso, que é mais complexo para ti. Resistente a esses casos, assim, sabe? Mas às vezes acontece. Sim. Às vezes quando tem que ser, acaba caindo no nosso colo e não adianta. Mandando e eu atendo daí, claro, né? Não vou dizer não para uma pessoa. Claro. Mas eu atendo com muita cautela, assim, sabe? Porque é meio complicado. Para mim é complicado. E você tem algum caso, assim, que te marcou mais dentro desses atendimentos que você faz, assim, que você possa compartilhar com a gente, assim, sobre... Algum caso específico que você tem, assim, de mais...
que te vem à memória, assim, que te marcou mais? Ai, Se você quiser falar, senão não precisa. Não, são muitos casos. A gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? Então, é um trabalho bem anônimo, a gente cuida bastante, né? Sim. Mas, assim, posso falar, assim, deixa eu ver aqui. O caso de uma pessoa que perdeu 2 filhas num acidente, né? Nossa. Na verdade, ela perdeu várias pessoas. Ela perdeu o noivo, ela estava para casar, ela estava grávida e perdeu o noivo num acidente. Depois ela perdeu o pai, a mãe. Aí esse filho que ela teve que dar para adoção, que ela não conseguiu criar. Uau, que história. Sabe? E depois ela arrumou um companheiro e teve mais 3 filhos e as 2 meninas morreram no mesmo acidente. Então, assim, ela na verdade perdeu a vida, ela deixou de viver, né? Sim. Ela se entregou para a doença da depressão e ela estava num estado, assim, mesmo de calamidade pública, num estado vegetativo, praticamente. Sim, ela só estava esperando a hora da morte, ela não tinha mais amor na vida. E eu entendo também como mãe, né? Sim, lógico. É forte demais. Ali a gente tem que ser muito forte também nesses casos, né? Então, são casos assim que tem que rir pra não chorar mesmo, assim, sabe? Porque, meu Deus, é muito forte. São muitos casos fortes, né? Sim. E hoje em dia ela se tornou uma outra pessoa, ela começou a se conhecer melhor, a trabalhar algumas questões que a gente apresenta, né? Como a gente é conselheiro, a gente pode falar e pode apresentar alguns caminhos para a pessoa seguir. Sim. E ela buscou dentro dela, né, um desses caminhos que a gente aconselha, né? E ela está muito bem hoje em dia. Na verdade, hoje em dia ela está até ajudando pessoas que também perderam filhos, que não conseguem superar, né? Então, para mim, esse foi um dos casos melhores, assim, que eu pude atender e de certa forma auxiliar essa pessoa a encontrar uma cura dentro dela, sabe? E assim, os casos mais frequentes que você atende? Relacionamento. Relacionamento é muito frequente. Assim. Mas relacionamento tipo amoroso, relacionamento familiar ou todos os tipos? Todos os tipos de relacionamento, mas é mais casais, amoroso, né? A gente sempre escolhe uma preferência, né? A gente sempre tem uma preferência de alguma coisa para trabalhar. Sim. De alguma questão mais, né, pessoal. E eu gosto muito de trabalhar relacionamento, sabe? É muito prazeroso pra mim. Eu acredito. Claro que às vezes eu me frustro, né? Eu vejo que, de certa forma, a pessoa que me procura não consegue atingir o objetivo, porque não era pra ser daquele jeito, né? Mas a gente entende que a gente não tem o controle de tudo. Sim. Então a gente tem que... E nem tudo deve ser do jeito que a gente quer, né? Porque senão a gente não vai entender depois, né? O que a vida tinha reservado para nós, né? Então, nesses atendimentos, assim, a gente vê muito sucesso também, né? Tem muito sucesso, né? De casais que não se entendem de jeito nenhum, só brigam, ou a maioria dos casos, eles começam a se entender. São poucos casos que acontece um término total, assim. E quando acontece, a gente tenta amenizar, né? Fazer uma separação amorosa, mesmo através do amor, respeitosa. Né? E assim, é muito válido, porque geralmente casais têm filhos, né? E é os filhos que sofrem, né? A gente sofre também, as mulheres sofrem. Sempre tem um sofrimento de toda a família, né? Todo o clã sofre, né? Sim, mas aí quando realmente a coisa não tem jeito e que tá todo mundo sofrendo por aquela, né? Por aquele... Existem filhos que pedem, meu Deus... Por que vocês estão juntos? Se separam, sabe? Sim, tem muitos casais que ficam juntos por causa dos filhos, Ficam por causa deles e eles
pedem para que não fiquem. Então, assim, hoje em dia a gente, né, eu tinha uma crença limitante, né, que me trazia muito, né, tem que casar e tem que ficar até o final. Eu acho que é importante a gente fazer de tudo para viver bem, sim, né, elevadamente. Perdurar, né, a relação. Isso. Mas quando vê que não dá, que isso está fazendo mal, não tem como, né, fazer sim, mal para a família, para si mesmo. Então, o melhor é separar. Sim, e aí você atende muitos casos desse tipo, assim, familiares. Atendo bastante. Muito que bacana. Casos, assim. É bem legal você falar sobre isso, porque assim, as pessoas elas criam uma ideia sobre determinada coisa, no caso, né, a parapsicologia, né? Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente não imagina assim o quanto de coisas que que uma parapsicóloga pode auxiliar assim dentro de um atendimento, exatamente. Sim. Então isso é bem importante, falar sobre os atendimentos médicos, né, que não deixa de ser um atendimento médico, né, você é formada para esses atendimentos, né. E o autoconhecimento é a base de tudo hoje em dia, sim, né? Ele abrange muito além do que a gente imagina. Verdade. Então, esses meus atendimentos é muito baseado no autoconhecimento. A numerologia, por exemplo. A gente faz um scanner total. Assim. A numerologia, ela te mostra tudo. Ela Verdade. Te dá é bem interessante, super interessante. Para eu atender, por exemplo, eu faço uma numerologia e eu já sei o que eu vou falar da pessoa. Sim. Sabe? Então sim, é muito interessante, é muito bom atender. Só falar sobre os números. Sim. Na numerologia, por exemplo, né? Cada número, cada letra de um número tem um som, sabe? Olha. Então cada letra é um mantra, cada palavra é um mantra, cada nome é um mantra. Olha aí. Então, eu estava esses dias escutando uma aula e eu até peguei isso assim como uma verdade, né? A gente no yoga, por exemplo, o Om é um mantra. Sim. Né? É uma palavra universal, né? Um som universal, um som né? universal. Isso. E representa o número 1. Né? Sim, o início de tudo. O início, e cada nome tem um mantra. Então, a Fábio, por exemplo. Quem que é a Fabiane? É muito interessante fazer as numerologias e falar. Sim. Eu acho que você já viu, né? Como funciona. Inclusive a Sil, ela fez a minha numerologia, ela veio até aqui para me atender. E foi, assim, algo surpreendente, né? Assim, tudo que ela conseguiu revelar pra mim. E foi justamente no momento em que eu tava numas questões, assim, particulares, né? Assim, então foi bem categórico pra eu entender muita coisa. Eu recomendo. Gratidão, amiga. Então, para abrir uma numerologia, a gente tem que ser oco. Eu sempre falo, né? Tem que ser livre de qualquer julgamento, de qualquer pensamento assim sobre Sim. o outro. A gente tem que mesmo se colocar no nosso lugar, né? E ser vazio. Sim, vazio. Isso é muito importante. E devotar-se inteiramente para aquele atendimento. Então, quando a gente atende, primeiro, geralmente eu peço o nome antes, a data de nascimento. Sim. O que quer trabalhar. Às vezes as pessoas querem fazer o nome dos bebês. Os pais me procuram muito para saber sobre o nome dos bebês, Sim. que nome colocar. Na verdade, ele já vem com os nomes, né? A gente só vai adicionando alguns nomes que sejam positivos, assim, algumas letras no caso. Sim. E existe para empresas também, né? Olha, a numerologia para empresarial, daí a gente faz os nomes para as empresas. E ela abrange muita coisa, né? Sim. Então os números, cada número fala de alguém, de alguma coisa. Sim, de uma característica. Isso. Né? Que pode te favorecer ou não favorecer, né? Exatamente. Foi o que eu entendi na minha numerologia também. Nossa. Mas eu gostei muito, assim, de tudo que você me falou.
E eu não imaginava, assim, que eu tinha tantos pontos positivos da minha numerologia. Fiquei bem feliz, assim. Falei, agora eu só preciso trabalhar isso, agora que eu sei que eu sou tudo isso. Sim. Então, Né? Mas... eu acho que hoje em dia a gente bota o nome dos nossos filhos pequenos, né? Muitos pais botam ainda nomes pequenos. Sim. Mas antigamente eles colocavam o nome bem extenso por conta da numerologia. É mesmo? Pra pessoa ficar bem completa, assim. Olha. Então, hoje em dia tá ficando escasso os nomes, eu sempre falo. É verdade. Nomes diferentes, assim, né? E cada letra tem uma força diferente, né? Uhum. Então é bom a gente ser completo, né? Sim. Então, no aspecto pessoal, né? Sim. Esse autoconhecimento da numerologia, ele faz um mapeamento total da pessoa. Então tá, vou te perguntar assim, por exemplo, o número... Pessoa que tem o número 3 no nome. 3. 3 é uma pessoa comunicativa, alegre, simpática. Olha aí. Eu sou 3. O meu filho Murilo também tem muito 3. Ah, né? eu sou muito feliz, porque eu sou 3 no meu... na minha essência, né? E na Sim. minha personalidade. Olha aí. É tudo 3. Eu tenho muito 3 também nas letras do nome. Sim. Então é muita força, sabe? Eu sou bem comunicativa, apesar de ter um pouco de dificuldade. Mas eu não tô vendo nenhuma dificuldade. Você tá muito bem. Eu sou bem comunicativa, adoro falar, só que eu adoro escutar também. Isso é muito bom. Eu acho bem importante esse equilíbrio. Assim. Isso, é bem importante. E esse equilíbrio da escuta eu adquiri pela consciência, né? Sim. Porque eu não tinha essa característica. Você gostava mais de falar? Eu não deixava ninguém falar. Então, quando a gente adquire uma consciência daquilo que nos faz mal de alguma forma, a gente tenta mudar, fazer algo a nosso favor, né? Sim. Então, não, eu vou buscar o equilíbrio, eu vou tentar trabalhar isso em mim. E eu consegui, sabe? Hoje em dia que bacana também. É bom porque a numerologia ela pode revelar, ela revela, né, os pontos que você não é tão favorecido para que você crie essa consciência e consiga assim equilibrar isso, né? Assim no teu comportamento, na tua vida. Né? Porque com um pouco de esforço a gente consegue, né? Sim. Então, e ter essa consciência do que a gente precisa fazer também deixa o caminho mais fácil, né? E cada número tem uma representação, né? Por exemplo, eu não tenho 7 no número. Então, eu não tenho a espiritualidade por natureza dentro do meu ser. Eu tenho que buscar fora. Entendi. Então, eu preciso estudar, eu preciso ler mais, estudar filosofia. Então, o estudo do autoconhecimento, para mim, eu tive que buscar fora, sabe? Claro que a gente, esse conhecer nosso, a gente conhece dentro, né? Que tem dentro da gente, tem uma caixa preta de coisas para se estudar, né? Para se trabalhar, no inconsciente. Eu sempre falo, como eu já falei, a gente só se conhece 5%. Os outros 95% a gente tem que buscar dentro de si. Sim. Então, nosso inconsciente fala muito sobre isso, a caixa preta, né? E agora, sim, eu acredito que nesses tempos mais atuais, assim, é que se fala mais sobre isso, né? Então, o ser humano, embora, por um lado, ele esteja adoecendo por conta do sistema, por conta desse ritmo de trabalho, principalmente de trabalho, né? Porque é aquela coisa de segunda a sexta, segunda a sábado, às vezes domingo a domingo. As rotinas, né? E a pessoa ela não tem o tempo para se trabalhar como ela deveria, né? Mas, em contrapartida, a informação, ela tá muito mais acessível, né? Assim, então, é mais a questão da pessoa procurar mesmo, assim, formas de se trabalhar, né? Eu acredito que esse podcast pode ajudar bastante, né? As pessoas a entenderem, para quem não conhece, para quem não sabe, assim, o que é o autoconhecimento, né? Que é uma das vertentes que a Silvana traz para nós, assim, do trabalho dela, é da pessoa aprender por si só, se conhecer, né? Assim, por si só, o que eu digo é reconhecer em si aquilo que ela está sentindo, para que ela possa entender também de que forma ela pode, ela mesma, encontrar o caminho para se melhorar, né? Eu acredito que a parapsicologia também é nesse caminho, né? É isso. Exatamente. A gente, às vezes as pessoas falam, mas vocês
vocês não opinam na vida das pessoas? Eu não sei até que ponto o que é esse opinar, né? A gente dá diretrizes para as pessoas, né? Sim. Porque é o nosso papel. Então... Mas você não vai chegar e falar assim, você tem que fazer isso ou aquilo, né? Você não tem que fazer nada. Você faz aquilo que você sentir, né? Sim. E cada um tem esse negócio de buscar dentro e trabalhar no seu sentir, né? Eu acho que é um movimento natural da vida. Sim. Mesmo então, porque cada ser humano é único. A gente só fala sempre, né? Se de um jeito não tá dando certo, tenta mudar o jeito, né? Sim. Faz diferente. Mas a gente não fala aquilo que a pessoa tem que fazer. A gente trabalha com elas para ela conhecer outros caminhos. E se desenvolver também. Se desenvolver naquilo. Sim. E nós somos nesse mundo para evoluir, né? Não adianta. É verdade. A gente tá aqui, eu acredito que não é à toa. Não. Né? Nós estamos nesse mundo. Não pode ser. Não pode ser à toa. Não é só para pagar boleto. Eu tenho umas coisas que eu falo, mas eu não vou falar aqui. Então, assim, a gente não tá aqui só para comer também, pagar boleto, pagar dívida e viver através do sistema. Sim. Tudo tem um equilíbrio, né? Buscar uma forma genuína de ser feliz, né? Sim, então esse desenvolvimento que a gente fala, às vezes, o autoconhecimento para mim é um desenvolvimento que é espiritual. Sim. Tu vai se desenvolvendo espiritualmente. Então, tu vai encontrando caminhos que vão te levando para uma vida mais saudável, né? Uma vida equilibrada, ter uma qualidade de vida, né? Não precisa viver só para trabalhar. Eu acho que o trabalho é muito importante. Sim, ele dá a base para todas essas outras coisas, exatamente, né? Mas é o equilíbrio que te favorece, né? Então, muitas pessoas nos procuram por causa do esgotamento mental. Sim. De tanto trabalho, de tanta coisa para se resolver. Sim. E quando a gente fala assim sobre um caminho espiritual, a gente não fala de religião, né? A gente fala de espiritualidade. Todo mundo tem a sua espiritualidade, né? Que é a sua fé, que é você acreditar em algo maior, né? Você acreditar, assim, com seu coração que existe uma força que rege, né? Que rege a gente. Eu sempre falo, né? A gente, como filhos de Deus, a gente é herdeiro legítimo dele. Então a gente tem um poder incrível para usar a nosso favor. É verdade. E a gente deixa a desejar com isso, até com isso, né? A gente não sabe, não conhece esse poder. Sim. E eu também sempre falo que Deus nos deu a inteligência, né? Mas todo mundo é inteligente. Mas alguns usam essa inteligência com sabedoria, outros não. É verdade. Né? Então, é o tempo de cada um, né? A gente reconhece que cada um tem o seu tempo também, né? Sim, é verdade. E ninguém tem que nada, cada um faz aquilo no seu tempo. Isso, exatamente. Desde que a gente consiga, assim, respeitar o próximo, né? Assim, nas nossas atitudes, buscar fazer o bem, né? A gente tem um caminho bem amplo, assim, pra gente poder se trabalhar. Sim. Né? Quero agradecer, Sil, pela tua vinda aqui, por você falar um pouco do seu trabalho pra nós, né? Posso deixar aqui o seu Instagram para as pessoas te procurarem. Claro. Então, a Silvana, ela trabalha como parapsicóloga, né? Se alguém, assim, se afinou com o podcast, com tudo que ouviu aqui, a gente vai deixar o Instagram da Sil aqui, o contato dela também, para que a gente possa divulgar também esse trabalho, para que as pessoas saibam, assim, que existe esse caminho também, né, Sil? Então, o meu Instagram é Sil Brito, né? Sil com Brito com 2 T's e 2 O no final. Sim, que vai estar aparecendo por aqui na tela. Sim. E eu quero dizer que a gente tem um espaço terapêutico, né, chamado Oca do Índio. A gente faz outras terapias também, que é xamânicas, né? A gente trabalha com as medicinas da floresta. Sim. Então tem muita coisa para se falar. Eu queria falar mais agora, mas eu sei que o tempo é curto, mas na próxima vez eu venho para falar. Sim, mas a gente vai trazer a Sil para falar sobre muitas outras terapias. Ela tem um trabalho bem lindo, com uma equipe bem maravilhosa, né, no espaço chamado Oca do Índio, que a gente também recomenda todas as terapias
com que eles trabalham. Lá tem massagem, tem reiki, tem alimentação vegana, Tem constelação tem familiar. constelação familiar. Então, assim, quero te agradecer a família Oca do Índio também, né, por estar aqui com a gente. Também um abraço grande para toda a minha turma, para toda a minha família, né, de alma, que é a Oca do Índio. Claro, um beijo para todos. As pessoas que vão lá, que se tratam, muitas começam a trabalhar também com pessoas, né, se desenvolver profissionalmente, às vezes voluntariamente, sabe, para ajudar o próximo. Sim, é uma família muito bonita. É muito ali. Importante isso. É verdade. E esse carinho todo, né, esse amor todo se dá depois que a gente vai se curando, né, vai se conhecendo. A gente, tem uma música que eu acho que é muito, muito legal, assim, que é eu vou me curar para ajudar a curar também. Sim. Eu sei que é uma música evangélica que eu uso muito lá nos meus trabalhos, sabe? Então eu sou muito grata pela minha vida, eu sou grata por esse momento, estar presente. Eu também aqui sou com muito vocês. grata. E eu agradeço o convite. Sim, vai voltar agora que veio, vai voltar mais vezes, né? Agora você vai querer mais. Passou um pouquinho o medo, o nervo. Ela tava um pouquinho nervosa, pensa, tava muito nervosa, eu tô ainda. Não, tá tudo certo. Agora você pode vir, relaxar, pode vir sempre que você quiser. A gente vai sempre te receber com muito amor e carinho. Tá bom, querido? Gratidão a todos. Tchau, tchau. Já pensou em encontrar todos os tipos de serviços em publicidade e marketing para a sua empresa em um único lugar? Desenvolvimento de sites, e-commerce, campanhas de links patrocinados, spots comerciais, sala de podcast, produção musical e produção audiovisual. Agora você encontra tudo isso e muito mais em uma única agência. Estúdio Inca Web Produtora, localizada em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Acesse nosso site www.estudioinca.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 47 3307 9953. Estúdio Inca.